Aconteceu na tarde desta quarta-feira uma terrível fatalidade na cidade de Lucas do Rio Verde. Uma criança de apenas 3 anos de idade foi fatalmente esquecida dentro de um veículo no estacionamento de um colégio particular. Tudo começou quando a vizinha da professora pediu para levar a sua filha até a escola. A professora gentilmente atendeu o pedido. Ao chegar na instituição, a professora, que estava atrasada, acabou indo ministrar suas aulas e esqueceu a criança dentro do carro. A fatalidade só foi descoberta depois de 5 horas, quando a professora retornou ao seu automóvel. Quem encontrou a criança dentro do carro foi os filhos da professora, que, em um ato de desespero, deitou a menina no chão e tentou reanimá-la, mas já era tarde. Segundo o delegado Marcelo Torax, a criança estava presa na cadeirinha, impossibilitando que o carro fosse aberto por dentro. Nós fomos acionados no final da tarde. A notícia de crime era que havia uma criança de 3 anos falecida ao lado de um veículo, um Astra, numa escola renomada aqui da cidade. Primeiro, ao chegar ao local, foi o Corpo de Bombeiros, verificou que a criança já estava sem vida há algum tempo, inclusive pelos vestígios no corpinho dela. Depois a Polícia Militar chegou e acionou então a Polícia Civil. Ao chegar lá, verificamos que a criança estava sobre o gramado e, entrevistando as pessoas ali envolvidas, a professora que deu carona a essa criança, outros professores, supervisores, diretores, enfim, foi possível averiguar o seguinte: a professora deu carona a essa criança de 3 anos, ela entrou no período vespertino por volta das 13 horas, desceu o filho da professora, mais uma criança, e essa criancinha de 3 anos permaneceu no veículo. As duas crianças foram para o interior da aula, a professora teria ficado ali pegando os materiais escolares e tal, e acabou fechando o carro, provavelmente acionando um alarme e se dirigindo à escola, tendo em vista o horário de entrada, que ela tem que estar dentro da sala de aula até às 13h15. Ela ministrou a aula dela normalmente e no final, no encerramento desse período vespertino de aulas, ela, se preparando para ir embora, entregou a chave do carro ao filho de 8 anos para que se adiantasse em direção ao veículo, até ajudasse a levar alguma coisa para o automóvel. O menino voltou correndo, dizendo que haviam esquecido a criança, ela estava ainda dentro do carro. A professora então percebeu a situação, se dirigiu imediatamente ao veículo e percebeu nesse momento que a vítima estava ali desfalecida, ainda tentou, num ato de desespero, retirar a criança dali, já viu que não tinha mais como animá-la e foi acionado o Corpo de Bombeiro, que quando chegou ao local constatou a morte, que já não era recente, já havia algum tempo. Então, os peritos criminais de Sinop, da Politec, foram acionados, estiveram no local, colheram todos os vestígios possíveis. Foi possível verificar que as travas da porta, aquelas travas de criança, de segurança, estavam acionadas, o que impediu a abertura da porta por dentro, né? E que o tecido da cadeirinha de criança estava bastante úmido, levando a crer que a criança permaneceu ali e foi realmente suando muito, desidratando, que foi a causa da morte, aliado ao baixo nível de oxigênio pelo fato dos vidros estarem completamente fechados. A professora responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A mesma pagou fiança e responde o crime em liberdade. É um homicídio culposo, esse crime é afiançável, foi arbitrada uma fiança, a fiança foi recolhida e ela responde o processo em liberdade. Ela responderá pelo fato grave, mas nesse primeiro momento em liberdade, salvo se houver alguma ocorrência que seja necessária a segregação, mas até o presente momento não há. Ela está muito abalada, ela foi conduzida à delegacia, presa, teve que ser socorrida ao hospital, a professora, muito abalada emocionalmente, afetou até a saúde dela, e ela mesmo assim foi autuada no flagrante, foi qualificada, tudo, não conseguiu prestar, não tinha condições mínimas de prestar formalmente as declarações, mas foi entrevistada e tal, e foi autuada, mas recolheu a fiança e responde nesse momento a investigação e o futuro processo penal em liberdade. O colégio lamenta profundamente o ocorrido e está preparando todo o apoio às famílias da criança e da professora. O diretor do colégio disse que a professora sempre foi uma ótima educadora. Não, ela é uma pessoa muito benquista, muito competente, muito capaz,
Claro, é um choque fatal, né? Dizer, como é que vai ficar a minha vida, né? Então, nós tentamos ajudá-la, animá-la, né? Inclusive, ela foi até a delegacia, agora se encontra lá, né? Dando os depoimentos, né? Porque foi os procedimentos normais que vai acontecer, né? A pequena Roberta será velada no pavilhão da Igreja Católica do bairro Menino Deus a partir das 23h30.